Atenção, amigos e amigas motoristas de aplicativos. Vocês têm direitos. Mas quais são esses direitos? Principalmente os trabalhistas. Será que tem algum? Será que cria vínculo trabalhista trabalhar para aplicativos? Vamos dar uma olhada, põe no ar. A relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e as empresas donas das plataformas digitais é um tema controverso e cheio de polêmica. De um lado estão aqueles que dizem que os motoristas de aplicativos são trabalhadores autônomos. Já do outro lado, há quem diga que eles não são tão autônomos assim, já que precisam seguir as regras e diretrizes das plataformas. O profissional autônomo é aquele profissional que presta serviço sem uma vinculação, ou seja, ele mesmo controla a sua jornada, ele mesmo controla as suas despesas, ele assume todos os custos da prestação de serviço, ou seja, ele não se subordina a ninguém. Por outro lado, o profissional que trabalha com vínculo de emprego, ou seja, o trabalhador que é CLT, é aquele sujeito que ele se subordina a alguém. Alguém que comanda, dirige os seus serviços e ele se vincula a uma jornada de trabalho, ele se vincula a ordens do empregador, né? Enfim. O que acontece? Atualmente, em relação aos motoristas de aplicativo, que é disso que a gente está falando, eles são considerados como trabalhadores autônomos. Por quê? Porque não existe nenhuma legislação ainda hoje que os regule, essa atividade. Então, eles prestam serviços para qualquer aplicativo que eles quiserem e eles fazem a sua jornada, as suas despesas são eles que assumem, por exemplo, né? A decisão se o motorista de aplicativo é autônomo ou se é um profissional com vínculo empregatício será tomada em breve pelo Superior Tribunal Federal. Como o interesse jurídico e o interesse social envolvido nessa discussão é muito grande, o STF resolveu abrir para audiências públicas, ou seja, ele vai ouvir os vários personagens que estão envolvidos nessa discussão para formar a sua decisão, para formar o seu convencimento. Então, não existe um prazo fixado em lei para julgamento disso, mas já se tem algumas decisões monocráticas, ou seja, individual de cada juiz, digamos, de cada ministro, tecendo alguns entendimentos a esse respeito. Mas não existe um prazo ainda e essa decisão que o STF vai proferir nesse julgamento que está acontecendo nas audiências públicas, ela vai ter um efeito vinculante, ou seja, já vai dar um direcionamento de como o Poder Judiciário enxerga essa relação. Independente da escolha, a decisão irá trazer consequências, tanto para os trabalhadores como para as empresas. Então, pro empregado, pro trabalhador, se ele fosse considerado como um empregado, ele teria os direitos previstos na CLT. Uma remuneração mínima, uma proteção previdenciária, enfim. E se ele fosse considerado autônomo, ele teria, digamos, maior flexibilidade para definir o seu horário de trabalho e tudo mais. Mas sem as proteções, sem os direitos trabalhistas. De acordo com esse advogado, um projeto de lei busca solucionar o impasse, apresentando uma terceira via. Se chegou a uma terceira via, ou seja, para definir juridicamente a situação desses trabalhadores em que eles continuam, pelo projeto de lei, eles continuam como autônomos, ou seja, sem vínculo de emprego, mas com direitos trabalhistas previstos na CLT. Por exemplo, uma remuneração mínima, uma jornada máxima de trabalho, as plataformas custeariam despesas que hoje são custeadas pelos empregados e também eles poderiam, por meio de negociação coletiva, de convenção coletiva, criar outros direitos, além desses previstos na lei. Na verdade, você tem que achar o caminho do meio, né? Porque a reforma trabalhista de 2017, ela deu uma flexibilizada nas coisas. Mas é preciso garantir alguns direitos. Para a pessoa se aposentar, aquele monte de coisa. Só ficar com a aposentadoria privada, para muita gente, não é viável. Então, você tem que ouvir principalmente os trabalhadores. Tem gente que quer trabalhar 12, 10, 14 horas, ou trabalha e quer fazer isso como a mais, como um plus, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. De repente, emite a nota, dá um MEI e tem essas garantias trabalhistas de alguma
alguma forma. Eu trabalho exclusivamente como motorista de aplicativo. Aí você pode ter uma jornada diferente, aquele monte de coisa. É achar um caminho do equilíbrio, porque as relações de trabalho e as formas de trabalhar mudaram. Não são mais como 1940, né, quando se criou a CLT no nosso país. A gente vai ter que fazer sempre alguma revisão. Agora as leis são assim, dá um prazo, elas precisam ser mudadas porque o mundo é extremamente dinâmico. Mas sempre tem que olhar qualidade de vida, qualidade de trabalho e, em especial, como vai ser remunerado esse trabalhador, né? Ele não pode sair perdendo, nem a empresa, nem o trabalhador. Tem que ser o jogo do ganha-ganha.